Irmãos, quantos aí desejam ouvir nesta tarde a poderosa palavra de Deus? Amém, aleluia. Eu quero pregar esta tarde uma mensagem ao teu coração de despertamento espiritual. Aleluia. Se você está aí com a sua Bíblia e puder abrir e acompanhar a leitura e quiser acompanhar a leitura, e como eu sempre digo aqui, abra, leia, medite na palavra. Leia a palavra, leia, medite na palavra. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Nós vamos pregar aqui nessa tarde sobre do sono à vida, do despertamento do sono à vida. Aleluia. Porque, irmãos, porque é necessário despertar do sono espiritual. Há muitas pessoas, irmãos, neste tempo, que têm vivido uma sonolência espiritual. E a palavra de Deus para nós é tempo de despertar do sono à vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, e eu já leio o comentário de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo já havia de partir no dia seguinte. Falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse: não turbeis, que a sua alma está nele. E subiu e partiu o pão e comeu-lhes e falou largamente até a alvorada. Assim partiu e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Irmãos, que maravilha a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos falar aqui nesta tarde, nesta mensagem de hoje, sobre do sono à vida. A Bíblia está nos relatando aqui na carta, na escrita de Atos dos Apóstolos, escrita pelo nosso irmão Lucas. O doutor Lucas escreve esta mensagem, que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está saindo de Filipos e indo de Filipos para Troade. E em Troade, Paulo fica cerca de uma semana. Paulo fica pregando a mensagem naquele lugar. Veja bem, irmãos, o ministério da pregação, o ministério missionário, irmãos, não é um status. Pregação não é um status. Ser pregador não é um status. Ser pregadora não é um status. Ser missionário não é um status. Paulo não viajava e fazia suas viagens missionárias, irmãos, para passear. Paulo não viajava, aleluia. Paulo não viajava para tirar foto e publicar em Instagram. Paulo viajava, irmãos, viagens missionárias. E as viagens missionárias de Paulo, irmãos, Paulo sofria. Paulo passou por fome, Paulo passou por frio, Paulo passou por nudez, Paulo passou por prisões, Paulo foi chicoteado, Paulo foi rejeitado, Paulo foi açoitado. Irmãos,
a missão, o evangelho não é benefícios a mim, é fama. O evangelho não é conforto. O evangelho não é, aleluia, eu viajar de lá para cá de avião e colocar foto lá no meu estado de avião e não fazer a obra. Irmão, o evangelho é cruz. O evangelho é renúncia, o evangelho é entender que é guerra, é melhor dizendo, o evangelho é guerra, o evangelho é batalha pelas almas, o evangelho é você guerrear com principados e potestades que dominam regiões, dominam lugares, aleluia. É você tomar posse de lugares que está dominado por trevas e libertar as almas pela pregação do evangelho. Isso aqui é guerra. Paulo não viajava, irmãos, para passear, diferente de muitos que nós vemos hoje em dia. Paulo não viajava por status, Paulo não viajava por fama, Paulo viajava na intenção de pregar a palavra, alcançar vidas, libertar as almas pela pregação do evangelho da cruz. A mensagem de Paulo, irmãos, a mensagem de Paulo era a mensagem do evangelho da cruz. A mensagem de Paulo era a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, o perdão de Cristo, o homem no seu estado de morte, através do seu pecado, e a vida que Cristo os deu através do Calvário. Esta era a mensagem e a pregação do apóstolo Paulo. Paulo sai de Filipos e vai para Troade e fica uma semana lá, e ele sabia que o seu tempo ali era curto. Ele não fica tanto tempo assim, como por exemplo em Éfeso. Paulo fica bastante tempo, cerca de 18 meses. Aqui foi um período curto, um período rápido, cerca de uma semana. E uma semana Paulo estava pregando. Em uma semana, Paulo estava constantemente, o mais rápido que quantas pessoas puderem ser alcançadas. Paulo estava dedicando o seu tempo, gastando o seu tempo em pregar a mensagem, em pregar Cristo, em pregar a palavra, em pregar a palavra, em pregar a palavra, em pregar a palavra. A Bíblia diz aqui que eles se reúnem agora em um cenáculo. Paulo está pregando a mensagem. A intenção de Paulo é ir embora de Troade no dia seguinte. Aquele dia era o último dia da pregação, é o último dia que Paulo tinha a oportunidade de pregar em Troade. Por isso, a pregação de Paulo é mais extensa. Paulo prega aí longas horas, diz o texto que ele prega até a meia-noite. Paulo prega um longo e extenso sermão, irmãos, bíblico, com conteúdo, com mensagem teológica e cristocêntrica, aleluia. Oh, glória a Deus, porque hoje em dia, irmãos, aleluia, existem pessoas que aí, em uma hora e meia, ou meia hora, estão aí pregando e falando, mas você vai olhar o conteúdo da mensagem. Mas o conteúdo da mensagem não tem pé nem cabeça. O conteúdo da mensagem não é bíblico, é enrolação, é achismo. Ela não está contando mais da história da palavra, ela está contando da vida dela. Você vê mensagem e você vê pregações aí que a pessoa não prega mais um conteúdo bíblico, teológico e cristocêntrico. A maioria, irmãos, sinceramente, olha, estou sendo sincero e verdadeiro aqui para você. A maioria, irmãos, você olha pregações, a pessoa está contando da vida dela. Não porque eu fui, porque eu voltei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não porque não sei o quê. Não porque, olha, irmãos, é uma injeção é simples, irmão, só pregar Bíblia. É só pregar o conteúdo bíblico. E fica um negócio chato de ouvir, irmãos, quando a pessoa começa a enrolação. Irmão, eu tenho certeza, se você ver alguém em uma igreja, ou aí para você, que fala enrolação e não prega o conteúdo bíblico, você já vai ficar cansativo, você já vai ficar desanimado de ouvir, você já vai ficar inquieto, você vai ficar, sabe, aquela coisa assim.
A gente já fica desse jeito, irmão, porque quando é conteúdo bíblico, quando é a mensagem de Deus, aleluia, quando é a palavra do Senhor, gera em nós o que? É um interesse, você se alimenta, aquela palavra vai alimentando, as horas passam, você, nossa, que maravilha, nem foi 1 hora, eu nem percebi, eu escutei uma mensagem, 2 horas de Bíblia, de pregação, que coisa linda, nem percebi que foi tudo isso. É diferente quando é Bíblia, quando é o conteúdo de Deus. Agora é diferente de pessoas que falam enrolação, né? Veja bem que o discurso do apóstolo Paulo é longo, mas é bíblico. É longo, mas não é chatice. É longo, mas é Jesus crucificado, ressurreto, para perdão, justificação e redenção. É longo, mas a mensagem de Paulo, aleluia, é o Cristo vivo. É longo, mas a mensagem de Paulo é o Cristo que o libertou. É o Cristo que teve encontro com ele no caminho de Damasco. A mensagem de Paulo é longa, é extensa, mas é bíblica. Aleluia. E ele era o último dia de Paulo lá. Ele precisava pregar o quanto ele pudesse, mais almas pudessem ser alcançadas. Por isso, eu também, Maria. Por isso, Paulo demorou tanto na mensagem, porque ele precisava pregar para alcançar vidas, aleluia. Só que entramos em um problema aqui, meus irmãos, que as pessoas nesse tempo aqui, nesse tempo atual, elas não têm paciência, ou melhor, paciência não, elas não têm interesse em ouvir uma mensagem bíblica extensa, mais longa. Elas não têm interesse no tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, tempo de vídeos curtos, tempos de reels, de shorts, tempos em que as mensagens são rápidas, as pessoas querem tudo rápido, tempo de correria, as pessoas querem tudo rápido. Só que meditar na palavra requer tempo. Mergulhar nas profundezas do conteúdo bíblico, irmão, requer tempo. Como eu disse aqui, eu, Clarice, não consigo pregar em 10 minutos, irmão. Eu não consigo pregar em 10 minutos, porque toda a mensagem que eu vou compartilhar, eu preciso, irmãos, ler, olha, isso aqui e isso aqui. São tudo que eu estudei, estava lendo aqui para trazer na mensagem de hoje. Eu preciso de tempo, Clarice, preciso de tempo, irmão, para ler a mensagem, para estudar a mensagem, para pregar a mensagem. Então, não me dê 10 minutos para pregar, irmão, que eu, Clarice, não consigo. Eu preciso de tempo. Requer tempo você se dedicar ao conhecimento bíblico, irmão. Requer tempo. O problema é que as pessoas não têm interesse em cavar as escrituras, não tem interesse em ouvir mensagens bíblicas extensas, não tem interesse, irmãos. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer novamente, porque é uma verdade, irmãos, é uma triste verdade. É uma triste verdade. O interesse das pessoas, eu glorifico ao Senhor porque você está aqui ouvindo a palavra, tendo interesse em ouvir a palavra, mas a triste verdade é, irmãos, que as pessoas, a grande maioria, elas entram em uma live como essa, a intenção delas é o quê? A intenção delas, pedir oração, glória a Deus, aleluia, nós vamos orar. Só que é pedir oração e pensar no problema dela e receber aí uma palavra profética para ela. Não, fulano, Deus vai dar vitória para fulano. Ciclano, assim diz o Senhor. Beltrano, olha, Deus vai te dar uma chave. Tô vendo uma chave na tua mão. As pessoas querem esse tipo de coisa, irmãos. Por isso, existem pessoas que a enganam, porque elas estão dando ibope para esse tipo de coisa, irmãos. É triste, aleluia. Não somente eu, mas outros irmãos que também ministram a palavra do Senhor através dos seus próprios canais, é o que estão falando, irmãos. Você pode ver, irmãos, pode ver.
ou um culto de doutrina, um culto de ensino. Um culto de ensino está vazio. Mas um culto de festa, um culto de congresso, um culto de olha, vai vir o pregador fulano, conhecido, famoso, pregador famoso vai vir aqui. Irmãos, vem gente de outra denominação, a igreja lota. Agora, se você disser assim, olha, vamos fazer um culto de doutrina bíblica, de ensinamento, vamos aprender a palavra, vamos dedicar aí 2 horas, das 7 a 9 da noite, meditando na palavra. Irmãos, meia dúzia de gato pingado na igreja. Meia dúzia de gato pingado na igreja. Por quê, irmãos? Porque nos falta interesse na palavra. A nós, não vou dizer a nós, porque eu glorifico, você está tendo interesse em ouvir a mensagem, não minha, mas a bíblica que eu estou trazendo para você. Mas eu digo nós, no geral, nós, século 21, igreja do século 21, falta interesse, irmão. A Bíblia nos ensina, através do profeta Oséias, que nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras. Meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Irmão, se conhecermos a palavra, se dedicarmos tempo à palavra, se alimentarmos da palavra, irmãos, falsos mestres, hereges, irmãos, hereges não prosperarão se nós meditarmos na palavra. Aleluia! Hereges não serão bem-sucedidos, entre aspas, porque o seu fim, com certeza, será ruína. Mas eu digo assim, na questão de lotar igrejas de hereges, se nós meditarmos na palavra, irmãos. Veja bem, o discurso de Paulo é longo, o discurso de Paulo é extenso, ele prega até a meia-noite. Paulo não tinha microfone, Paulo não tinha caixa de som, Paulo não tinha toda essa tecnologia que temos hoje, irmãos. Foi no gogó, foi na voz, aleluia, e na força do Espírito pregou. Era o primeiro dia da semana aqui é domingo. Eles estão, quando reunidos para ouvir a mensagem, eles estão reunidos para participar da ceia, celebrar a ceia. Estão reunidos para ouvir a palavra. No último dia de Paulo lá, tinha um jovem por nome Eutico. Eutico significa, o significado do seu nome é feliz, afortunado em grego. Esse jovem Eutico, veja bem, ele estava sentado em uma janela. No grego aqui, essa janela significa vão, abertura, tiris no grego. Ou seja, irmãos, ele estava em uma posição de risco. Esse jovem Eutico, ele estava nem fora e nem dentro. Ele estava sentado na janela, nem dentro do cenáculo onde estava sendo pregado a mensagem de Paulo, nem do lado de fora. Olha a seriedade de sair da janela, porque estar na janela é uma posição de risco. Estar um pé lá e um pé cá, estar em cima de um muro, aleluia, é uma posição de risco. Irmãos, aqui no Evangelho, ou você entra, ou você mergulha, ou você se entrega, ou você não se entrega. Não tem meio termo. No Evangelho de Jesus não tem meio termo. No Evangelho de Jesus não existe, eu posso ser um pelinho. Não, irmãos. No Evangelho de Jesus não é assim. Ou você se lança completamente
Ou você se lança completamente, ou você está em uma posição de risco, irmão. Ou você está em uma posição de risco, aleluia. Ou você entra e senta dentro do cenáculo e ouve a mensagem, ou você infelizmente fica do lado de fora. Esse jovem aqui, ele estava sentado na janela, nem dentro e nem fora, inconstância. A Bíblia fala, usando o exemplo deste rapaz aqui, de inconstância. Você conhece alguém inconstante? Um dia tá, outro dia não tá, um dia tá, outro dia não tá. Inconstante, ele não sabe onde que... Ele não tomou uma decisão. Em nome de Jesus, tome uma decisão de firmar a sua vida em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E devido aí à longa mensagem do apóstolo Paulo, extensa até meia-noite, Paulo pregando, esse jovem aqui caiu num sono profundo. Verso de número 9, sobreveio sobre ele um sono profundo. E durante a pregação de Paulo veio o sono profundo e ele caiu da janela do terceiro andar, morto ao chão. Irmãos, há uma lição aqui extremamente importante para a nossa vida. Do perigo do sono espiritual. O sono espiritual significa estar presente, mas estar desapercebido. Aquele jovem estava presente no culto daquela noite, mas não estava ligado, não estava percebendo as coisas. É um estado de dormência espiritual. Fisicamente, esse jovem aqui estava em um estado de sonolência, em um estado de dormência. E quando você entra, irmãos, em um estado de sono, o que é o estado de sono? Sono é um estado em que a pessoa perde total ou parcial a sua consciência e consciência do que está acontecendo ao seu redor. Aleluia. Ele estava presente, porém o estado de consciência daquele jovem estava fora. Aleluia. E quantas pessoas, irmãos, até estão dentro do cenáculo, até estão ouvindo a pregação, mas não estão... O corpo, ou melhor dizendo, o corpo está ali. O corpo está ali, mas a mente está lá em outro lugar. Estão na igreja, estão sentados na cadeira da igreja, estão sentados ouvindo o culto, levantando a mão, mas o estado de consciência do que está sendo dito, no que está sendo pregado, não está entrando na vida, na mente da pessoa. Por quê? Porque ela se encontra em um estado de sono, dormência espiritual. Nós vivemos um tempo onde os crentes estão em um estado de dormência espiritual. Olha o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, não é tempo de ficarmos em um estado de sonolência. Não é tempo de ficarmos em um estado de sono. A Bíblia nos orienta, aleluia, a despertar do sono. Por quê, irmãos? Porque se continuarmos em um estado de sono espiritual, a consequência disso será morte. O Senhor não quer que você pereça. O Senhor não quer que você morra, aleluia, neste sono. A consequência, se nós não despertarmos a nossa vida, será morte. Se não despertarmos do sono espiritual, será morte. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos nos despertar, meus irmãos. Isto vale para mim também. A mensagem corta para mim também, porque seria muito fácil eu vir aqui e dizer, não, vocês têm que se despertar. Não, nós, irmãos, eu me englobo nesta mensagem, nós
Nós temos que despertar, a igreja tem que se despertar, irmãos, as vidas têm que se despertar, nós precisamos despertar, aleluia. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Glória a Deus, aleluia. A mente, quando ela entra em um estado de sono, ela não reage a estímulos. E o corpo entra em um estado de relaxamento. Eu estou dizendo isso do sono normal. O corpo entra, meus irmãos, em um estado de relaxamento total. Por que é que esse jovem ele caiu da janela? Porque ele perdeu totalmente a estabilidade do seu corpo. O sono profundo que veio sobre ele e que estava ali estava sobre ele naquele momento, o fez com que ele perdesse, o corpo relaxasse, ele perdesse todo o sentido de domínio, de firmeza do seu próprio corpo, do sustento. Do sustento do seu próprio corpo, irmãos. Aleluia. Agora, na característica, trazendo para o sentido espiritual, é a insensibilidade. Pessoas que não discernem mais a voz de Deus. O que causa também, no sentido espiritual, a sonolência. A falta de firmeza na presença de Deus, aleluia. A falta de vigilância, porque se esse jovem tivesse vigiado, se esse jovem tivesse estado em estado de vigilância, aleluia, ele teria ligado, percebido, aleluia, glória a Deus, mas ele se entregou ao estado de sono. Ele se entregou à falta de vigilância, ele se entregou a essa insensibilidade e acabou acontecendo o pior. Porém, graças a Deus, aleluia, houve uma restauração na vida deste jovem, aleluia. O inimigo, meus irmãos, ele aproveita o risco que nós damos de descuido para roubar a nossa vida espiritual. Irmãos, qualquer descuido que você der, o inimigo está pronto para atacar e roubar a sua vida espiritual. Nós não podemos, em hipótese alguma, em momento algum, perder a vigilância e se entregar ao sono espiritual. Porque se nós nos entregarmos e ficarmos desapercebidos, o inimigo virá e roubará a nossa vida espiritual. Isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é sério. O risco de viver na janela é que não está nem dentro e nem fora. Nem é e nenhum é. Esse é um grande risco, irmãos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. A indecisão é um perigo mortal. A indecisão é um perigo mortal. Eu vou dizer uma coisa para você, aqui não tem meio termo. Ou você serve a Jesus, ou você não serve a Jesus. Ou você está com Cristo, ou não está com Cristo. Em outras palavras, irmãos, vou ser bem claro aqui. Não existe meio termo. Ou é céu, ou é inferno, ou está com Jesus, ou está com os demônios. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você se entrega,
ou você não se entrega. Ou você é crente, cristão, lavado e remido, ou você não é. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. A indecisão é um perigo de morte. Ninguém pode servir, Jesus disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus, aleluia, e servir a você mesmo, aleluia. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. A indecisão é um perigo de morte, irmãos. É um perigo de morte. Esse é o risco que esse jovem Eutico estava correndo. A indecisão. Nem lá, nem cá. Aleluia. Veja bem, meus irmãos. Que terrível isso. Nós podemos aprender, meus irmãos, sobre essa palavra. Eu anotei aqui uma coisa interessante para compartilhar com vocês. Que essa história desse jovem Eutico não é apenas um ocorrido que aconteceu e foi relatado e escrito aqui pelo autor Lucas, o Dr. Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos. Mas ela traz para nós um ensinamento, ela traz uma lição. Nós podemos aprender com essa história. Primeiro, sobre a queda e a restauração. Irmãos, esse jovem está fazendo a representação quando cai da queda do homem pelo seu pecado. O homem cai devido ao pecado. Quando Paulo desce, veja bem que o texto diz que eles estavam no cenáculo, no terceiro andar. Quando Paulo desce até ele, Paulo está fazendo aqui a figura representativa do Deus que desceu da sua glória, Jesus, que desceu da sua glória em forma de homem para socorrer, para salvar, aleluia, aquele que havia caído no estado do pecado, que éramos nós. Aleluia. E quando Paulo abraça, porque o texto diz que Paulo foi lá, Paulo desceu do alto, do terceiro andar, desceu, abraçou aquele jovem e disse: olha, fiquem tranquilos, igreja, o menino, a alma está nele, ele está vivo, a vida, não é que ele não... Veja bem, irmãos, ele havia morrido pela queda, mas o milagre aconteceu, a vida voltou. Paulo está fazendo a representação aqui, irmãos. Olha que coisa linda. Eu vou tentar explicar bem calmo para que você entenda isso. Esse jovem representa o homem que caiu no estado de pecado, de sono espiritual para a morte, caiu para a morte, do pecado, caiu para a morte. Paulo representa o Deus, neste contexto aqui, Deus, Jesus, que desceu da sua glória para salvar o homem caído, o pecador caído, que era eu e você. Quando Paulo abraça ele, aleluia, esse abraço traz o quê? A vida de volta. O que é esse abraço representado aqui? É a graça, meus irmãos. A graça de Deus que abraça o pecador. É a graça de Deus que restaura o homem caído no seu pecado. É a graça de Deus, aleluia, irmão. Eu não estou aqui porque eu mereço. Eu não estou aqui porque eu sou boazinha. Eu não estou aqui porque a Clarice é bonitinha. Clarice... Eu não estou aqui, irmão. Eu estou aqui por causa da graça. Eu não merecia. Eu era miserável, irmão, eu era pecador, irmão, eu estava morta em meus delitos e pecados, como Paulo ensina na carta aos Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, irmão, aqui, não é porque é bonitinho, porque sabe falar, porque sabe cantar, não, irmão, ninguém merecia nada, aleluia, ninguém era merecedor de nada, nós estamos aqui por causa da graça. Todos nós caímos, diz a Bíblia, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos, aleluia, irmãos, todos necessitam do mesmo perdão,
Todos necessitam da mesma graça. A graça que eu preciso, você precisa. A graça que eu preciso e você precisa. O outro que está no mundo lá fora também precisa. O pecador que está lá cativo precisa. A mesma graça. É isso, quando Paulo abraça aquele jovem Eutico, ele está representando a graça naquele abraço, a graça que abraça o pecador caído, a graça, irmão, que coisa linda, dá vontade de chorar, a graça que abraça o pecador caído. Estamos aqui hoje porque a graça nos abraçou, você está aqui hoje porque a graça te abraçou, a graça, irmãos, a graça nos abraça. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça nos abraçou. Aleluia. E a igreja, quando Paulo diz que o menino vai viver, o jovem vai viver, a igreja não chorou uma perda, mas ela celebrou uma ressurreição. Irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto bíblico que isso mostra que Deus é especialista em restaurar vidas. Deus é especialista em restaurar vidas. Não importa qual foi a queda. Não importa se foi terceiro ou quarto andar, não importa qual foi o problema do estado do sono que ali fez você cair e morrer, aleluia, espiritualmente falando. Deus é especialista em restaurar vidas. Irmãos, eu não estou trazendo para você, aleluia, que a restauração vem de pessoas. A restauração não vem de obreiro, não vem de pastor, não vem de irmão. A restauração vem da parte de Deus. Deus é especialista em restaurar vidas. Nós vemos isso no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 25. Quando Paulo abraça, simbolizando a graça, abraçando este jovem, a igreja se alegra. A igreja se alegra, irmãos. A igreja precisa se alegrar quando um pecador é restaurado. Quando vidas são restauradas, precisamos nos alegrar. Aleluia. Ah, irmãos, eu falo isso com dor no meu coração, irmão. Com toda a sinceridade que eu posso, que vocês que estão aqui, que me conhecem, sabem, com toda a sinceridade do meu coração, isso me dói falar, irmãos, me dói falar, me dói, mas infelizmente, vivemos um tempo onde as pessoas em igreja não sabem mais celebrar a ressurreição de alguém que cai. As pessoas não sabem celebrar quando a graça abraça o outro que caiu. Quando é restaurado, ao contrário, irmãos. As pessoas julgam, as pessoas apontam, as pessoas não acreditam, as pessoas se põem em uma posição de santos. Não, porque fulano caiu, não sei quem caiu. Irmãos, caiu, mas o Deus que nós servimos restaura. Deus restaura aquele que cai. Vamos celebrar quando Deus restaurar alguém, irmãos. Vamos se alegrar. Era uma alma que o inimigo derrubou e que foi restaurada. A igreja precisa se alegrar com as almas que retornam, irmãos. A igreja precisa saber receber as almas que retornam. É triste porque as vidas não sabem, a igreja desse tempo não sabe fazer isso, irmãos. A igreja desse tempo não sabe celebrar aquele que caiu ser levantado, não sabe. Veja bem, vou contar aqui uma história verídica, não é minha, é de um conhecido meu, de um evangelista que eu conheço.
da minha cidade natal. E eu vou contar uma história verídica para você. Veja bem, ele foi pregar em uma igreja, irmãos, no culto de missão, esse irmão. Só que antes dele ir no culto à noite, pregar a palavra, ele se vestiu de mendigo. Colocou roupa suja, colocou boné, colocou roupa maltrapilha. Se vestiu de mendigo. E foi um dia antes do culto, um dia antes do culto de missão. Ele foi na igreja para ver como é que as pessoas iriam receber ele, maltrapilho, como mendigo. Aleluia. E não foi recebido muito bem, irmãos. Não foi recebido muito bem, não deram muita importância para ele, não deram muito valor para ele. E aí ele foi pregar no culto à noite, no culto de missão à noite, de terno, de gravata. Ó, a recepção, olha, aqui está o evangelista fulano de tal, chegou, varão, Pai do Senhor, senta aqui no altar, não sei o que, bababá. E ele contando, e ele disse, olha, eu vim aqui já no culto passado, mas ninguém percebeu, ninguém me recebeu, ninguém deu atenção. Como é que vocês querem fazer? Ó, foi o chicote estralando, aleluia. Como é que vocês querem fazer culto de missão e não sabem receber as almas? Como é que vocês querem fazer culto de missão? Eu vim aqui como mendigo e vocês não deram atenção. Vocês não me receberam bem. Vocês não receberam a alma com esse abraço de Paulo na graça, como o abraço da graça que restaura o pecador. Não, vocês não receberam desse jeito. Mas agora, de terno, de gravata, arrumado, ô Pai do Senhor, senta aqui no púlpito, irmãos, no altar, né? Irmãos, precisamos aprender a abraçar as almas que são restauradas. Deus é especialista em restaurar. Paulo, quando esse jovem é levantado, a igreja se alegra, a igreja celebra. Veja bem, a igreja se alegra, mas Paulo continua. Depois que o menino levanta, vivo, ele caiu morto. Porque a queda do homem, o pecado é morte, mas a graça nos dá vida. O pecado é morte, mas a graça nos dá vida. Depois que o menino levanta, vivo, Paulo continua da meia-noite que estava até o amanhecer do dia seguinte, irmãos. Veja bem, e tem gente que reclama de 1 hora de pregação. Tem gente que reclama de 40 minutos de mensagem. Paulo foi da meia, já estava discurso longo. Agora Paulo continua ainda mais da meia-noite até o amanhecer do dia seguinte, ao romper da manhã, 5, 6 horas da manhã, quando o sol está aí nascendo, a aurora do amanhecer. Digamos aí, arredondando para o nosso horário hoje, 6 horas de pregação, mais as horas que Paulo já estava pregando antes do menino cair, irmãos. Coisa linda. Ai, que coisa linda. Quem aguenta hoje em dia, irmãos? 6 horas de pregação. Quem aguenta hoje em dia, irmãos? Quem aguenta hoje em dia 6 horas de pregação? É verdade, Jaqueline. É triste isso, né? É muito triste isso aí. Que eu não tenho prazer em falar isso. Isso é triste, isso dói meu coração. Triste. Paulo continua pregando da meia-noite, depois que o menino é levantado, até o amanhecer do dia seguinte, que ele iria embora no dia seguinte. O que eu aprendo aqui? Que o milagre não substitui a palavra.
O milagre aconteceu, o menino ressuscitou, mas Paulo não parou de pregar depois do milagre. Paulo continuou pregando depois do milagre, porque é muito mais importante que qualquer milagre que aconteça em nossa vida é a palavra. O paralítico levantou, glória a Deus, aleluia, continue pregando a palavra. Veja bem, nós aprendemos aqui que milagre não substitui a palavra. Milagre não substitui a palavra. O povo se alegrou pela vitória, pelo menino ter recebido vida novamente. O menino se levantou, mas Paulo deu continuidade na pregação da palavra. Porque, irmãos, a palavra é a primazia. Isto aqui é a primazia. Isto aqui merece o lugar de honra. Isto aqui merece, como eu disse, tempo e dedicação em estudar, em ler, em ouvir, em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como? Pela palavra, irmãos. Palavra. Paulo deu continuidade na palavra. Por quê? Porque nenhum milagre é maior do que a palavra. Nenhum milagre pode substituir a palavra. Nenhum milagre. Não, agora eu vou dizer algumas coisas que a gente escuta por aí. As pessoas dizem assim, irmãos. Agora eu finalizei aqui. As pessoas dizem assim, irmãos. Agora eu vou ler um pouquinho o comentário de vocês. As pessoas dizem assim: olha, o culto está tendo oportunidade, louvor, música, não sei o que, cântico, tudo bem, glória a Deus. A pessoa diz assim: se acabasse o culto agora, eu já ia embora para casa feliz. Irmão, não. Sem palavra não tem como. Louvor não substitui palavra. Corinho de fogo não substitui palavra. Dança não substitui palavra. Instrumento e oportunidades não substitui palavra. Aleluia. Se você é uma dessas pessoas que diz: por mim, o culto tá maravilhoso, por mim, se fosse embora agora eu estaria feliz. Não fale mais isso. Porque se não tiver palavra, não tem nada. Se tiver palavra, falta. A palavra é a primazia. A palavra é o centro. A palavra precisa ser um tempo. A palavra, irmão. Para mim, culto sem palavra não é culto, irmão. Precisa ter palavra. Na verdade, qualquer coisa na minha vida sem palavra para mim não é válida. É live, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. É oração, tem que orar palavra. Vai conversar com alguém e dar uma orientação, é palavra que eu tenho que... Se não tiver palavra, o que eu vou falar se não tiver palavra? Se não tiver Bíblia, se não for conteúdo bíblico, vocês não estão aqui para ouvir o que eu penso, vocês não estão aqui para ouvir o que eu acho, vocês não estão aqui para ouvir... eu acho que, olha... Não, vocês estão aqui para ouvir palavra. Vocês não querem ouvir a minha palavra, vocês querem ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Que vocês, irmãos, e nós conservamos o nosso coração firmado neste entendimento que a palavra é o principal do culto da nossa vida, é a palavra. E que nós não podemos... Perdão, derrubei aqui o celular. Que nós não podemos, irmãos, ficar na janela, um pé lá e um pé cá. Porque indecisão é risco de morte. Despertemo-nos de toda sonolência espiritual. Aleluia. Despertemos. Se porventura, em algum momento da sua vida, você caiu nesse estado de sono, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta. Saia dessa inconstância, irmãos. Saia dessa inconstância. Entre dentro do cenáculo. Firme-se em ouvir a mensagem, a palavra. Aleluia. Para que não haja
morte espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um abraço, obrigada pela companhia nesta tarde de oração, nesta 1h30. Deixa eu ver. Minha filha dormiu. Nesta 1h30 de oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Não sou gaúcha, não. Sou do litoral de São Paulo, paulista. Deus abençoe. Deixa eu ler aqui para. Obrigada, meus irmãos, as 203 pessoas que deixaram like, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Cenáculo de Deus, Bertioga, litoral de São Paulo. Deus abençoe Geni Pereira. Muito obrigada pela sua presença. Aleluia. Deus te abençoe. Sua irmã, vamos orar pela sua esposa Ayrton. Cleonice, glória a Deus, aleluia. Ela está aí perto de você, Ayrton? Se ela tiver, fala para ela repetir a oração conosco. Vamos orar. Obrigada, Kátia. Um abraço. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada pela presença. É triste, Graça, é verdade. Deus bendiga só. Deus abençoe, Maria. Vamos orar pela Cleonice em nome de Jesus. Vamos orar por ela então. Amém. A palavra não precisa, Maria, a palavra é simples. Jesus pregava para um leigo, um analfabeto, e para um culto, um doutor, um fariseu, com a mesma mensagem. A questão é a verdade que se é aplicada na palavra. Mas a palavra não precisa ser enfeitada, não precisa ser... Não, a palavra é simples, a palavra é objetiva. É o que está escrito. É o que está escrito. Né? Não adianta aí frase de efeito e emoções para segurar o público, irmãos. A palavra é suficiente. Vamos orar pela Cleonice em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela Cleonice. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nesta tarde, Senhor, apresentar a vida da Cleonice em oração agora. Que quer retornar para o Senhor Jesus, Pai. Uma alma que está reconciliando novamente contigo. Ela entendeu, Senhor, que não adianta ficar em cima do muro, na janela. Porque ficar na janela é risco de morte, Senhor. Pai, que esta graça, que a graça que abraçou este Eutico aqui, Senhor, e o ressuscitou, aleluia, abrace a minha irmã agora, que a graça da salvação por intermédio de Cristo é o único que pode salvar e restaurar as almas. Cristo, Jesus, é o único que perdoa pecado. Jesus é o único caminho para a salvação na eternidade da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abraça a Cleonice agora com a tua graça. Escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, perdoa todos os pecados. Senhor, eu não sei por qual motivo da vida dela ela se afastou dos seus caminhos. O que foi que levou a minha irmã a Senhor cair nesse estado de sono espiritual, mas hoje ela está entrando no despertamento da sua vida, Senhor. Ela está saindo da sonolência espiritual e vindo para a luz de Cristo, aleluia, glória a Deus. Pai, que haja vida, restauração,
Que haja, aleluia, salvação, Pai. Que haja uma mudança de vida. Em nome de Jesus, fortalece a vida da minha irmã, Senhor, para que ela continue, que ela consiga ficar firme neste caminho, nesta palavra, até o último dia da sua vida, até chegar na eternidade com Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa todos os pecados, cobre a vida dela com teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Diga assim comigo, Creunice: Senhor Jesus, nesta tarde, eu reconheço o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, me liberta, me restaura, me ajuda, me fortalece, enche-me com teu Espírito, aleluia, perdoa os meus pecados, muda a minha história, a partir de hoje, Senhor, muda a minha vida. Eu confesso o Senhor diante de testemunhas e diante do céu que nos vê agora, como meu Senhor e Salvador, único e suficiente da minha alma. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus te fortaleça, minha irmã. Que o Espírito Santo nesta tarde te abrace agora, aonde você estiver. Que o Espírito de Deus te abrace agora e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, oramos pelo pedido de oração da Lia. Pai, eu sei que existem situações da nossa vida que a luta rouba de nós a nossa força. Eu não sei, Senhor, qual é a situação que a minha irmã Lia tem enfrentado, Senhor, que tem ali causado para ela uma fraqueza na oração. Mas em nome de Jesus, Pai, eu peço ao teu Espírito agora, alcança Lia, Senhor, fortalece, dê graça, minha irmã, fortalece ela, ajuda ela, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor dá força ao cansado, o Senhor revigora. Quando nós não temos nenhum vigor, a força vem do Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor agora sobre a vida da Lia. O Senhor desça com fortalecimento, com força do teu Espírito sobre ela, nesta tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus te fortaleça ali, em nome de Jesus. Kátia, a luta, olha, não é fácil. As lutas da nossa vida não são fáceis, mas a nossa força está no Senhor. O Senhor é a nossa força. O intuito da luta é esse: nos abater, nos abalar, nos desanimar. Mas o Espírito Santo tem força para nos dar, que o Senhor também dê para você, Kátia, força, em nome de Jesus. Deus abençoe Ninha, em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe Francisco, Deus abençoe Dilma, Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe vocês. Minha filha está dormindo ainda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Maria Luísa, Deus abençoe. Deus abençoe. E Senhor, Pai, em nome de Jesus, repreenda toda a dor, Senhor, na vida da Sol agora, Pai. Espírito Santo, alcança a minha irmã, aleluia, aí na Espanha, onde ela está agora. Que o teu poder, Senhor, aleluia, que a graça do teu Espírito, Senhor, aleluia, repreenda agora toda enfermidade, dando saúde, toda dor de cabeça, em nome de Jesus, saia agora da vida da minha irmã, Senhor, e restaura a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe Cristina,
Amém. Muito obrigada, minha irmã. O Senhor alcance, minha irmã, a sua família em nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda intriga, todo espírito de confusão, em nome de Jesus, na sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor abrace você, Adriana, que o Espírito Santo console. Que o Espírito Santo console o seu coração. Eu não tenho palavras para expressar aqui o que dizer para você nesta hora, porque eu sei que a dor do luto é uma dor difícil. Passei 2 lutos, né, recentes aí, o último faz 2 anos, do meu sogro. Argentina, desculpa, hermana, perdão. Aleluia. Que o Espírito Santo console o teu coração. E eu digo uma palavra de esperança para você, Adriana. Ai, perdi seu comentário. Jesus, há uma vida eterna depois dessa matéria. Seu pai, o corpo físico é pó, volta pro pó. Mas há uma vida eterna depois desta vida aqui. Há uma vida eterna. Não é o fim, a morte não é o fim. Não é o fim, a morte não é o fim. Vamos crer que a morte, crer conforme a Bíblia nos ensina, a morte não é o fim, tem uma vida eterna. O corpo, essa matéria pó que temos, essa casca pó que temos, faz parte. Mas a alma é eterna. Por isso a importância de pensarmos na nossa eternidade, né? Cremos na nossa eternidade com Cristo e em Cristo a salvação, em Cristo a nossa alma. Aleluia. Eu creio, Kátia. Paulo ensina isso. Seremos como Cristo é. Como Cristo é, nós seremos também. Que coisa linda, vale a pena. Irmãos, isso aqui é tudo passageiro, isso aqui é tudo terreno, isso aqui é tudo passa. Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão em nós um peso de glória a ser revelada maior. Ana, Jesus diz na sua palavra o seguinte, Ana, em Mateus 11, 28, se não me falha a memória, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, Ana, que Jesus tem alívio para esta agonia que você está sentindo. Jesus, eu não estou dizendo religião, não estou dizendo placa, não estou dizendo pessoa, eu estou dizendo Jesus. Jesus tem alívio para a alma aflita. Peça-lhe, Senhor Jesus, arranca de mim esta aflição. Arranca de mim esse sentimento. Espírito Santo, peça a Ele. Espírito, clame com todo o seu coração, clame com toda a súplica do teu ser. Espírito Santo, arranca de mim esta agonia, esse sentimento. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê alívio, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Rosamália, a Bíblia diz, minha irmã, que Paulo diz isso a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo. O Espírito Santo que está sobre a sua vida e sobre a nossa vida não é um espírito de medo, minha irmã. Então, em nome de Jesus, quando você vir sobre a sua vida sentimento de medo, pensamento de medo, você diz, não, peraí, está repreendido este medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza. O Espírito Santo não é um espírito de medo. Em nome de Jesus, toda crise de pânico, de medo, que o Senhor repreenda da sua vida. Aleluia. E clame a presença do Espírito Santo. Tá bom? Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Obrigada a vocês que aqui estiveram. Obrigada a vocês que aqui estiveram nesses minutos de oração.
Fique com Deus. Até amanhã. Se Cristo nos permitir, aqui estaremos mais uma vez. Obrigada a quem deixou o like, obrigada aos inscritos, obrigada a vocês que estão aqui no canal. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.